Galera, Criptovlog 130 e tá começando, hein? Eu falei 2 ou 3 dias atrás para vocês que tava começando, baseado no nosso indicador master para chimpanzés, o Stochastic RSI, no diário, que tava começando e eu acho que tá mesmo, hein? Vou mostrar ao vivo agora para vocês o fechamento semanal, a atualização do Stochastic RSI semanal do Bitcoin. E aliás, só para falar, essa foto aqui atrás é minha, vocês podem comprar na galeria9.com.br. Tem mais de 200 fotos minhas à venda lá, fotos que eu tirei nas minhas voltas ao mundo. E enfim, vamos ao que interessa. Aqui os preços de momento. Enquanto você chora, Bitcoin já está em 112.200 praticamente. Faltam 20 segundos para a gente ver. E aqui nossas moedinhas que não valem nada, Etena lá, todo mundo subindo nas últimas 24 horas, desde que eu falei para vocês que tava virando, baseado no Stochastic RSI, começou a virar. Faltam 4 segundos, vamos pegar a virada aqui ao vivo, vai atualizar aqui, ó. Esse é o Stochastic RSI no semanal. Atualizou, não atualizou tão bonito quanto a gente queria. Apesar dessa subida de preço boa do Bitcoin agora, no semanal, acabamos de fazer essa curvinha para baixo aqui. A linha azul, que é a linha rápida, acabou de cortar para baixo da linha de média, que é a linha laranja. Enfim, a situação até melhorou durante a semana. E agora, será que a gente vai para mais uma corrigida aqui e depois finalmente fazer o pump final do Bitcoin? Ou será que isso aqui foi só um respiro e a gente já vai emendar mais ou menos nessa projeção aqui que eu fiz? Nesse outro gráfico aqui do Bitcoin que eu tenho, eu tinha feito duas projeções, né, do que poderia acontecer. A minha primeira projeção foi essa laranja aqui no Stochastic RSI, lembrando que esse é um indicador de momentum, de reversão de tendência. Quando as linhas se cruzam aqui abaixo do patamar de 20, é indicação de reversão de tendência. E quando elas passam do patamar de 20 aqui, que é onde começa esse setor azul, é confirmação da reversão de tendência. As linhas do Bitcoin aqui se cruzaram e, enfim, na verdade eu fiz essa projeção aqui antes até desse cruzamento acontecer. Eu achei que a gente fosse continuar descendo, né, toda essa tendência aqui de baixa que a gente teve desde o final de julho, e a gente faria esse caminho aqui. O Bitcoin se adiantou, fez o cruzamento antes, e aí eu tracei essa projeção aqui, mas agora, pelo visto, já parece que não é o que vai acontecer também. Eu diria que agora, o mais provável, vou fazer mais um desenhozinho aqui agora. Vou fazer com esse aqui. Eu diria que o mais provável agora seria a gente dar uma corrigidinha aqui e talvez emendar nessa linha laranja aqui. Eu vou deixar esse desenho. Se for isso que acontecer, a gente vai ter uma semana ainda devagar no preço do Bitcoin para depois subir. O que estava realmente me animando, e na verdade segue me animando, é uma primeira impressão, né, do que acabou de acontecer. Amanhã eu vou analisar o mercado todo com mais calma, mas no diário aqui no Bitcoin, em todas as altas, o Stochastic RSI tá bem bonito. Desde o dia 27, famoso ontem, a gente tá em tendência de alta. Na verdade, 2 dias atrás, né? Porque meia-noite no horário que conta para fechar o mercado, 3 horas à frente da gente, né? Aqui 9 da noite, no horário do mercado já meia-noite. Então, 2 dias atrás a gente cruzou para cima e entrou nessa tendência de curto prazo. Eu venho falando para vocês há 2 dias, tendência de curto prazo de alta. E desde então, realmente, o preço do Bitcoin saiu aqui de 109 mil e já estamos agora no 112. Enquanto isso, nas outras moedinhas que não valem nada, vou começar aqui pelo gráfico de Others. Others são todas as moedas, tirando as 10 maiores moedas. É o mercado total de cripto, excluindo as 10 maiores. Aqui, nessas moedas menores, né, desde o dia 25, ou seja, já 4 dias atrás, a gente está
nessa tendência de alta. E a verdade é que está tudo valorizando desde então. Eu venho falando para vocês em todos os vlogs que a gente está numa tendência de curto prazo de alta e basicamente usando só nosso indicador para chimpanzé aqui, essas duas linhas maravilhosas do Stochastic RSI, e você vê como elas realmente funcionam. Vou até medir aqui, ó, do momento em que elas se cruzaram, que foi aqui, nesse, ó, tem um pavio aqui, para vocês verem que eu não tô inventando, tem um pavio vermelho aqui. Vou pegar daqui, dia 25 até, opa, não foi direito, vamos fazer de novo. Deixa eu pegar por aqui, ó, daqui até onde a gente está exatamente agora, já são 8% de valorização em 4 dias. Isso no market cap, né, no mercado total de altcoins, tirando as 10 maiores. Agora as moedinhas queridas que eu tenho. Vou começar com ENA. Pô, esse celular fica fazendo esse foco escroto. ENA. Ó, desde o dia 25 aqui, coincidiu com Others, né, subindo. E desde então, vou até medir aqui. ENA, na verdade, tá mais devagar. Mas já deu uma subidinha também. Ó, pavio aqui. Do pavio, Etena, né? Chamo de ENA, mas é Etena. Na verdade já subiu 10%. 10% desde que nosso indicador master aqui para chimpanzés indicou que a gente estaria entrando numa tendência de alta no curto prazo. Etena ficou vários e vários dias aqui embaixo, desde o dia 17 até o dia 25, mais de uma semana aqui embaixo. Enquanto isso, o preço estava só caindo, porque enquanto a gente está abaixo do patamar de 20, a moeda segue em tendência de baixa, e a partir do momento aqui em que a gente cruzou, ela entrou num pumpzinho de curto prazo. Isso vai se repetir em quase todas as moedas. Ó, fui para NEL agora, também no dia 25 virou para cima, Pendle também, Pengu também, PEP também, Virtuals também, tudo subindo e mantendo essa tendência de alta no curto prazo. Agora, a questão que eu estava imaginando era isso, o Bitcoin também, tendência de alta no curto prazo. O que eu estava imaginando é que essa tendência de alta no curto prazo iria empurrar o Stochastic RSI semanal para o alto também, para a gente ter continuidade nesse movimento aqui. Mas o indicador vai fazer uma correçãozinha aqui essa semana, e acredito que talvez a partir já de semana que vem a gente entre no rumo da subida de novo e vá para o pump final. Não sei se esses 112 aqui são sustentáveis ao longo dessa semana, talvez a gente tenha uma correçãozinha, nada demais aí durante a semana. Não acho que a gente vai cair também, até porque, mais uma vez, vou mostrar para vocês, no curto prazo, no gráfico diário, a tendência segue sendo de alta. E se a gente fizer todo esse caminho aqui para cima, a gente pode repetir o que aconteceu aqui no início do mês, a partir do dia 1º até o dia 18, em que a gente saiu aqui no dia 1º de 107 mil e chegou a buscar 118 mil. 118 mil. É possível que a gente esteja numa subidinha dessa, e é possível que essa subidinha empurre o semanal para cima também e a gente tenha uma alta mais sustentável. A verdade é que eu gostaria muito, mas não tenho bola de cristal, mas eu sigo o que o Stochastic RSI está dizendo para a gente. É um indicador simples, direto ao ponto, indicador de inércia, de momentum, e o que ele está dizendo agora para a gente é que no curto prazo, Bitcoin e altcoins, ou seja, curto prazo é essa semana, próximos 3, 4, 5 dias, a tendência é de pumpzinho. Eu comprei mais hoje, aumentei um pouquinho minhas posições, vou até mostrar as ordens aqui que eu fiz hoje, se eu conseguir, porque... Order History aqui. Eu fiz algumas comprinhas hoje, nada grandes, nada demais. Mas ó, aqui no dia 28, na verdade, eu fiz várias comprinhas ao longo do dia, desde meio-dia. Comprei NEL, Pendle, Pengu, PEP, Virtuals, NEL, Pengu, NEL, Pendle,
E, enfim, foram compras pequenas aqui, de $50, a maioria teve compra de $20. Teve uma maior aqui de $100 em Pendle, mas a maioria $50, que aumentou um pouquinho minhas posições, mas ainda sigo sem tomar um risco grande. Diria que o meu risco no momento ainda é de mediano para baixo, ainda mais tendo em vista essa tendência de curto prazo dessa semana. E é isso, seguir com cautela no curto prazo. Eu acho sim que a gente vai subir essa semana, e a gente precisa mesmo, que seria lindo, seria esse Stochastic RSI no diário seguir firme até o fim de semana, as nossas moedinhas queridas continuarem subindo até daqui a uma semana, até domingo que vem, e essa subida no curto prazo dessa semana ser forte o suficiente para empurrar o semanal, o médio prazo, para cima. E quando isso acontecer, a gente vai entrar no pump final e vem aí all time high do Bitcoin, vem aí altcoin season e só alegria. É possível que ali no dia 25, 3 ou 4 dias atrás, a gente já tenha entrado nesse pump final. É possível que a gente esteja no meio do pump final desse ciclo. Vou mostrar aqui para vocês. Mais uma vez, esse aqui é o gráfico do Bitcoin diário. Dia 25 a gente estava em 108 mil. Desde então, 3 diazinhos de alta. E a barrinha de hoje aqui já está surgindo, verdinha, mas enfim. Nada garantia que a gente vai continuar subindo. Mas o que me anima, mais uma vez, é esse Stochastic RSI aqui no diário, bem embicado para cima, bem embicado para cima. E quando o Bitcoin está embicado para cima, em geral, o mercado todo sobe. É por isso que eu estou tranquilo para essa semana e diria que tem algum percentual, quem sabe aí, isso é difícil dizer, né? Mas sei lá, vamos dizer, de 20 a 30% da gente já estar no ponto final. Vamos acompanhar durante essa semana. Boa semana para todos. Amanhã eu volto com mais detalhes do médio prazo. É um panorama geral do mercado. Mas, em geral, essa semana que está terminando hoje, terminou melhor do que começou. Bem melhor do que começou. A gente estava no meio de um certo pânico aí essa semana. Segunda-feira e quarta ou quinta, se eu não me engano, foram dias realmente em que o pânico tomou conta do mercado. Mas agora parece que estamos de volta em paz. E por mais que esse Stochastic RSI no semanal no Bitcoin esteja um pouco inclinadinho para baixo, em geral a tendência ainda é de alta. Faltam 3 meses para esse ciclo acabar. Quem sobreviveu a setembro e faltam 2 ou 3 dias para o mês acabar 2 dias, né? Quem sobreviver a setembro viverá a euforia de outubro, novembro e dezembro. Valeu, rapaziada. Boa semana a todos.